economia inteira para cuidar do país. E na semana que vem, Sônia, olha, se já tem havido pressão em relação à taxa de juros, imagine na semana que vem, quando há reunião do Comitê de Política Monetária. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, tem falado bastante, foi ontem falar numa comissão especial no Congresso Nacional, tem dado entrevistas, tem participado de eventos, mas é claro, o presidente do Banco Central, esse e qualquer outro, tem que desenvolver aquela habilidade que muitas pessoas têm hoje em dia, inclusive, de falar, mas usar as palavras para sempre deixar ali algum nível de dúvida. O presidente do Banco Central jamais vai poder vir a público e dizer, olha, de fato, a tendência é que na semana que vem aconteça isso ou aquilo, os juros subam, os juros... Ele não pode fazer isso por uma proibição legal e também porque isso quebraria um princípio básico da economia, que é a antecipação de uma informação privilegiada. Então, quando o presidente do Banco Central fala em qualquer circunstância, basicamente ele está usando elementos teóricos e está usando também a justificativa que ele tem para decisões que foram tomadas no passado. E aí o mundo econômico se debruça sobre cada vírgula, cada palavra, acentuação diferente, para ver se tem alguma pista ali do que disse o presidente do Banco Central. Ontem foi dia de depoimentos de uma audiência no Senado com representantes da equipe econômica e também o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Até porque a principal decisão econômica desse começo de gestão, Lula 3, vai ser tomada agora pelo Congresso Nacional, que é a aprovação do arcabouço fiscal, mas principalmente a aprovação em que termos, o que é que está lá no projeto que passa, o que é que vai ser mudado, qual vai ser a avaliação de deputados e senadores a respeito dessa regra básica, que diz basicamente, até aqui o governo pode ir, a partir daqui não pode mais. Ontem o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, voltou, adivinhem, ganha um doce aqui quem acertar, a falar sobre taxa de juros e dar aquela reclamada básica. Eu não tenho como dissociar o monetário do fiscal. Não é fácil tomar medidas impopulares, mas são medidas que justamente saneiam as contas para permitir um horizonte de planejamento maior. Portanto, o trabalho tem que ser a muitas mãos. Um reforçando o trabalho do outro. O monetário fortalecendo o trabalho do fiscal, o fiscal do monetário e também o prudencial. Porque nós estamos com vários setores da economia drasticamente afetados. Mas aí a pergunta, não é o que vem antes, o ovo ou a galinha? O monetário ou o fiscal? Os juros têm que cair para que as contas públicas se ajustem ou o governo tem que indicar algum tipo de comportamento diferente, corte de gastos, compromisso com só gastar o que arrecada, para que se crie um ambiente para a redução dos juros? Aí, minha gente, é discussão de teoria econômica, cada um joga nas costas do outro a responsabilidade. O fato é que, nesse momento, a gente não consegue fazer uma aposta clara do que vai acontecer na semana que vem na decisão do Comitê de Política Monetária. Existem alguns dados que podem apontar para um cenário um pouco mais favorável na redução da taxa de juros, todos eles relativos à inflação. No último IPCA, o IPCA 15, o fechamento foi de 0,57 em abril, ainda com pressão da retomada dos impostos sobre a gasolina, ou seja, é uma pressão que vai ter um efeito e vai deixar de ter em breve. Na inflação anualizada, houve desaceleração, 4,16%. E ontem, o IGPM, que é um índice usado principalmente para a correção dos aluguéis, foi divulgado e teve queda de 2,17% em 12 meses, apontando inclusive para a possibilidade de renegociação de alguns contratos de aluguel para baixo e não para cima. A primeira vez desde fevereiro de 2018 que o IGPM de 12 meses fica negativo. Isso vai ser suficiente? Saberemos na semana que vem. Só para fechar aqui, a arte de usar palavras para justificar decisões, mas não dá muitas pistas. Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central. A dívida não é alta porque o juros é alto, é o contrário. O juros é alto porque a dívida é alta, né? Quando você é endividado, vai no banco, o banco faz uma análise de crédito e diz, olha, você é muito endividado, não é disciplinado e não paga a sua dívida, o seu juros é mais alto, né? Isso a gente não pode confundir causa com efeito nesse sentido. É quase que uma aula de teoria econômica, né? Transplantada das salas de aula para, nessa vez aqui, a comissão do Senado Federal.